quero abordar aqui com vocês é pra gente sair do ciclo da procrastinação, né? Porque quanto mais você procrastina, mais você quer procrastinar. E aí vocês vão me perguntar assim, mas onde é que tá a relação da procrastinação com a ansiedade? Por que você falou até agora de ansiedade se você ia falar da procrastinação? O que é a procrastinação, minha gente? A procrastinação é quando a gente fica deixando para depois alguma coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente não quer fazer, né? Alguma coisa que é uma obrigação, que a gente precisa fazer, mas a gente não tá muito afim. Concorda comigo que quando a coisa é legal, a gente não procrastina, a gente vai lá e faz, porque é legal. Então aquilo que é mais chatinho, né, que a gente não tem muita vontade, que a gente tem um pouco de dificuldade para fazer, que a gente acha cansativo, a gente vai deixando para depois. Procrastinação é isso, é o deixar para depois aquilo que é preciso fazer. Quanto mais você procrastina fazer, mais essa ansiedade aumenta e o que acontece? Meu Deus do céu, ainda bem que deu tempo, ainda bem que eu consegui fazer. E aí já tá com aquela taquicardia, aquela batedeira danada, a mão já tá até tremendo, um suador, meu Deus do céu. Quem nunca passou por uma situação assim? De procrastinar até o último minuto. Aí no último minuto você conseguiu fazer, ufa! Mas pra fazer, fez tremendo, fez dando tudo errado. E aí acaba saindo meio que de qualquer jeito, na sua visão perfeccionista ansiosa. Concorda? Porque a pessoa ansiosa, ela costuma ser bem perfeccionista. E aí não sai do agrado, porque foi feito em cima da hora. Aí não ficou do agrado, não ficou legal. Aí a pessoa começa o quê? Começa a julgar que aquilo não ficou bom, que aquilo não deu certo, que ai meu Deus, por que eu não fiz antes, né? Eu não tenho capacidade suficiente, que eu demorei muito pra fazer. Não é? Ah lá, é uma luta. É uma luta. É uma luta interna, uma luta dos pensamentos. Porque você quer fugir do desconforto que aquela situação te causa, você procrastina. Só que essa procrastinação crônica, quanto mais você vai procrastinando, mais você vai aumentando a tua ansiedade por colocar um fim naquilo. Por resolver aquilo. Porque você, na verdade, você quer finalizar aquela atividade, você vê livre daquilo lá. Só que você não quer fazer a atividade. Então você procrastina o máximo que você consegue. Nesse período de procrastinação, a tua ansiedade vai aumentando. Ai meu Deus, tá chegando o dia que eu tenho que entregar aquele trabalho e eu ainda não fiz. Será que eu vou dar conta de fazer? Ai, é tão difícil, eu precisava estudar mais, não vai dar tempo. Será que vai dar tempo? Mas e aí? Eu vou fazer assim, assim. Aí o pensamento, no seu pensamento, você já fez 1000 coisas. Aí você já fez o trabalho, você já montou a aula, já montou o material da aula, já fez 1000 coisas. Só que você não colocou em prática, você tá procrastinando, ir lá pegar e fazer. Porque é chatinho, né? Porque coisa legal, ninguém procrastina. Então com isso, além de você estar aumentando a sua procrastinação, você está aumentando a sua ansiedade. Olha o ciclo. Quanto mais você procrastina, mais ansiosa você fica e mais você procrastina. Porque aí você começa, lá, o caos. Nem dorme depois, não dorme mesmo. Não dorme. Que aí o que vai acontecendo? Você vai ficar pensando naquilo. E dá-lhe pensamento naquilo, dá-lhe pensamento naquilo. Dá-lhe a ansiedade aumentando, né? Aquele sufoco, dá até falta de ar, aquelas respiradas fundas, sabe? Ai, meu Deus. Pois é, acontece o dia inteiro. Mas você não vai lá fazer. Por quê? Porque você quer fugir do desconforto de fazer aquela atividade que é chatinha. E a ansiedade vai aumentando. E aí quando você chega lá nos 45 do segundo tempo, que você entrega daquele jeito, que você já não gostou, porque o teu perfeccionismo ansioso não gostou. Você fala, ainda mal, tinha que ter feito antes, né? Aí você começa a se punir, né? O julgamento de que você não foi capaz, porque você tinha que ter feito antes, porque se você tivesse feito antes ia ter ficado melhor, né? Porque você não se organizou, que onde já se viu isso. E aí você começa a se maltratar, vamos dizer assim. Se cobrar por aquilo que você não fez, que tinha que ter sido feito antes, que tinha que ter sido feito melhor, que você não é capaz, que você não consegue se organizar, que você não conseguiu fazer bem feito, que você não dá conta daquele serviço. E aí você começa o quê? A ficar mais frustrada, com a autoestima lá embaixo, e isso te gera o quê? Mais ansiedade por melhorar, porque não dá pra ficar assim, porque você precisa fazer as coisas melhores, você começa a se cobrar, e isso te gera mais ansiedade. Olha o ciclo. Quanto mais procrastina, mais ansiosa fica. Quanto mais ansiosa fica, mais procrastina, porque aí se acha incapaz. A autoestima tá lá embaixo, tá desanimada, sem vontade de fazer. Aí procrastina, fica ansiosa, procrastina. Olha o ciclo. Vamos lá. Estabeleça metas realistas. Por que estabelecer metas realistas? Porque quando você quer fazer uma coisa muito grande num dia só, não vai dar, né? Aí você não vai atingir a meta. Não atinge a meta, fica o quê? Frustrado. Fica triste, aí começa a se autocobrar, começa a se autojulgar, começa a achar que não é capaz, a autoestima vai lá no pé, né? A ansiedade aumenta, fica pensando aquilo a noite inteira, não dorme. Por quê? Ou porque fica pensando no que tem que fazer ainda que não fez, ou porque fica pensando assim, se eu tivesse feito, e aí fica se punindo a noite inteira. Nossa, que eu não fiz, não dei conta, não deu certo, não ficou bom.
Então, estabelecer metas, micrometas, pequenas metas, metas realistas, aquelas que você é capaz de atingir. Porque não adianta, quero ganhar 1 milhão em 24 horas. Tá, talvez é possível, se você for um grande player aí do mercado no momento, se você ganhar na loteria, né? Mas, assim, é uma meta bem grandiosa, né? Talvez você fale assim, olha, por dia, se eu fizer R$50, é uma meta mais fácil de ser atingida, talvez, né? Menos difícil. Isso aqui, gente, tô falando em metas, tá, aleatórias, mas assim, alguma coisa que você tenha que concluir num dia. Eu quero ler um livro, mas eu vou ler um livro por dia? Difícil, né? Se esse livro tiver aí, sei lá, 200 páginas, você vai ler 200 páginas num dia, só se você não tiver mais nada pra fazer, você vai sentar e vai ler ali aquele livro, talvez o dia todo. Ok, pode ser que você consiga. Mas não seria menos difícil se você colocasse uma meta de ler uma página por dia? Um capítulo por dia? É mais realista. É menos difícil de atingir essa meta, concorda? Ao invés de ler o livro todo, você lê uma página. E aí você não deixa de fazer outras atividades no seu dia. Você faz todas as atividades do seu dia e lê uma página do livro. Vai criando o hábito de ler o livro. Porque se você pega naquele livro, ele tem lá 200 páginas. Você fala assim, meu Deus, eu queria tanto ler esse livro hoje, mas não vou dar conta de acabar. Aí você nem começa. Mas eu queria tanto ter o hábito de ler, mas você nem começa. Porque você olha pro livro, o livro é grande, você não vai conseguir ler ele no dia inteiro. E aí você nem começa. Você procrastina começar a ler o livro. Começar a criar o hábito. Por quê? Porque você olha pra ele e vê aquele mundaréu de página e você fala, não vou dar conta de ler esse livro inteiro hoje. Não precisa ler o livro inteiro de um dia só. Coloque a meta de uma página. Diminua as suas metas. Faça micrometas, metas atingíveis. Assim, ao invés de se frustrar que você não dá conta, de você procrastinar, porque você já vê aquilo como uma grandiosidade que você não vai dar conta, né? Ao invés de procrastinar fazer algo que é muito grandioso, você sabe que é uma meta atingível, que você dá conta de fazer. E aí você pega e faz. Você não procrastina. A tua ansiedade diminui, você consegue fazer. Você vai, ao invés de se auto-julgar e se auto-cobrar, né, e se auto-depreciar, você vai se sentir mais capaz, você vai falar, olha, eu consegui, eu atingi a meta. Isso vai te motivar a continuar atingindo novas metas, certo? Então, isso é mais uma estratégia. Micrometas, metas atingíveis. Outra estratégia, identifique e desafie os pensamentos negativos. Olha lá. Vamos falar de novo dos benditos, dos pensamentos negativos, pensamentos distorcidos, muito comuns na ansiedade. A gente já vem conversando por aqui que a ansiedade distorce os nossos pensamentos, com isso distorce a nossa visão da realidade, né? A nossa visão da realidade toma outras proporções, né? Acaba tomando proporções grandiosas, as coisas ruins. Então são pensamentos sempre de conteúdo ruim, sempre vendo que tudo vai dar errado. Sabe aquela pessoa que você começa a conversar e parece que pra ela tudo vai ficar ruim, tudo vai dar errado, né? Aqui a gente fala que é a pessimista. Pois é, porque são muitos pensamentos negativos. E um pensamento negativo vai puxando o outro, dali a pouco já tem uma catástrofe acontecendo, né? Porque foi uma sequência de coisas ruins ali que ficou pensando, né? De pensamentos negativos, e aquilo se tomou uma proporção que virou uma catástrofe já. Isso é muito comum na ansiedade, né? Pensamentos negativos levando a pensamentos catastróficos. Isso é, inclusive, uma regra da ansiedade que a gente já comentou numa outra live aula, né? Então, a gente precisa o quê? Que a gente vai ter que fazer com esses pensamentos? A gente tem que ser positiva o tempo inteiro, só pensar em coisa boa? Não, a gente tem que avaliar os nossos pensamentos. Quando vem um pensamento ruim na sua mente, você vai pensar, qual é a probabilidade desse pensamento ser real? Converse consigo mesmo. Converse com seus pensamentos. Sei lá, eu tô pensando isso aqui, mas por que eu tô pensando isso aqui? Não, até pode acontecer, mas é muito difícil disso acontecer. Não, isso é coisa da minha cabeça. Já ouviram essa expressão? Isso é coisa da sua cabeça? Pois é, algumas vezes o nosso cérebro mente pra gente. Existe até um livro que fala pra gente não acreditar em tudo que a gente pensa. Porque o nosso cérebro, ele tem às vezes algumas percepções equivocadas das situações. Eu não disse pra vocês que ele tem dificuldade de avaliar o perigo real e o perigo imaginário? E aí ele interpreta tudo como perigo. Por conta disso, ele sinaliza o nosso sinalzinho de alerta lá, ele liga o nosso sinalzinho de alerta, que é a ansiedade. Então, o nosso cérebro, ele tem essa dificuldade em avaliar se os nossos pensamentos estão reais ou não, né? Se esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, eles são reais ou não. E aí a gente é que tem que dar uma parada e, opa, pera lá, cérebro, o negócio é o seguinte, esse pensamento negativo aí, ele até pode acontecer, mas a probabilidade é muito pequena. E eu vou contar uma coisa pra vocês. 90%
90% dos pensamentos distorcidos não acontecem. Tá? Então, quando vier um pensamento negativo, eu não tô falando pra vocês que tem que fugir do pensamento negativo, só tem que pensar positivo o tempo inteiro. Não. Eu estou falando que vocês têm que analisar o pensamento. Porque pensamentos distorcidos podem vir sim na nossa mente. E pode ser frequente isso. Muito comum em pessoas com ansiedade tóxica, ansiedade patológica, ansiedade em excesso. Tá? Então a gente precisa sim conversar com os nossos pensamentos, avaliar. Peraí, esse pensamento que eu tô tendo aqui agora, ele é ruim, mas é provável que isso vai acontecer? Se for provável, como que eu posso lidar com isso, caso isso realmente aconteça? Se não for provável, bom, é possível, mas não é provável. Então, deixa pra lá e vida que segue. Ok? Vamos lá. Mais uma estratégia. Use técnicas de gerenciamento da ansiedade. Aqui eu falo muito pra vocês, tá? Respiração. Quem me acompanha por aqui já sabe que eu falo para vocês fazerem essa respiração mais lenta várias vezes no dia de vocês, no decorrer do dia. Por quê? Quando a gente respira com mais calma, a gente faz uma pausa. A gente oxigena o nosso cérebro. A gente oxigena todo o nosso corpo. Porque o excesso de CO2, quando a gente respira muito rápido, a gente joga muito gás carbônico no nosso cérebro, no nosso organismo. E isso é pior, isso prejudica, aumenta ainda mais a ansiedade. É o que a gente chama de hiperventilação. A respiração cachorrinho. A gente vai ficando tão ansiosa, a gente vai respirando cada vez mais rápido, às vezes nem respira. Ó, como eu tô falando rápido. Tô imitando, tá? Então a gente vai falando muito rápido, vai ficando ansiosa, nem respira. E quando respira, puxa assim. Certo? Então quando a gente dá aquela... a gente dá uma acalmada. A gente desacelera. Então essa é uma técnica de respiração, é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, é uma coisa que você consegue fazer muito rápido, é uma coisa que você consegue fazer gratuitamente e é uma coisa que vai te ajudar. Então é uma bela de uma técnica. A respiração. Lentificar a tua respiração. Inspira pelo nariz devagarinho, contando até 4, segura 2 segundinhos e solta pela boca contando até 4. Faz isso umas 2, 3 vezes, até você perceber que você deu uma relaxadinha. E aí você segue o baile. Isso é uma técnica de gerenciamento da ansiedade. Meditação, relaxamento muscular, existem várias técnicas, tá? E aí você vai ter que encontrar aquela que realmente te relaxa, que faz efeito pra você. Porque como nós somos seres totalmente únicos, né? Nem tudo que vai dar certo pra mim vai dar certo pra você. Então aqui é uma orientação para que você faça e consiga encontrar aquela que se adequa melhor pra você, ok? Mais uma estratégia que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. Estabeleça uma rotina e mantenha-se organizado. Lá vai ela falar de rotina e planejamento de novo. Sim, eu vou falar de rotina, organização, planejamento, sim. A pessoa que tem ansiedade em excesso, ela tem o costume de querer, né, o comportamento de querer manter o controle de tudo. Só que se ela não se organiza, se ela não tem uma rotina, se ela não tem um planejamento, ela não consegue controlar nada. E a verdade é que nós não temos o controle de tudo, gente. Só que quando você tem uma rotina, você tem um planejamento, você tem uma organização, você consegue saber que algumas coisas vão fugir, né, deste controle, dessa rotina, dessa organização, mas a grande maioria das demandas do seu dia vão estar dentro dessa rotina, vão estar dentro desse planejamento. E isso traz sim uma sensação de conforto. Isso diminui sim a ansiedade. E se a gente consegue diminuir a ansiedade, a gente consegue procrastinar menos. Se a gente tem uma organização para cumprir as nossas atividades, as nossas demandas do nosso dia a dia, a gente não vai procrastinar, porque a gente tem uma rotina para fazer aquilo, né? Então você procrastina aquilo que não tá dentro da tua rotina, aquilo que é chatinho e não tá dentro da rotina, você vai deixando para depois. Mas aquelas atividades que você tem o hábito de fazer todos os dias, que você se organizou para fazer, que você planejou fazer naquele horário, naquele dia, aquelas que você gosta de fazer, que você faz com frequência, essas você não procrastina. Então coloque também na tua rotina, na tua organização, no teu planejamento diário, planejamento da semana, essas atividades que você já percebeu que não gosta muito de fazer, que você tenta ficar deixando para depois. Por quê? Porque você vai evitar de deixar para depois. Você vai sentir que você tá fazendo tudo que precisa ser feito. Isso vai diminuir a tua ansiedade, isso vai diminuir a tua procrastinação e você vai melhorar. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.